Sejam bem-vindos a Implacável Concursos. Somos especialistas em concursos para guardas municipais em todo o Brasil. Saiu o edital da Guarda Municipal Praia Grande, São Paulo. São mais de 170 vagas para você se tornar um guarda municipal. Nós, da Implacável Concursos, queremos estar com você desde hoje até a sua aprovação. Porque juntos somos implacáveis. Olá a todos, aqui professor Samuel Marques de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da Implacável Concursos para mais uma aula gratuita aqui no nosso canal no YouTube. Para você que está nos assistindo, deixa aí seu like para a gente mostrar um engajamento neste vídeo, compartilha este vídeo com seus amigos, também clica no botão inscrever-se aí para se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações, pois você sempre vai ser notificado quando nós disponibilizarmos uma aula gratuita aqui para você na Implacável Concursos. Bom, vamos estabelecer aqui uma aula de direitos humanos voltada para o conteúdo da Guarda Civil Municipal de Praia Grande, em São Paulo. A gente vai ter por base somente um dispositivo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está nesse conteúdo de direitos humanos aí para nós. A DUD, pessoal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução número 217-A do ano de 1948. Ela foi criada por uma disposição aí da Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de incentivar as constituições nacionais dos países signatários da ONU de copiar suas disposições. Trouxe direitos básicos necessários para aquela condição de vida digna, algo fundamental para os direitos humanos. Sem perder tempo, vamos aqui analisar algumas questões, esse raciocínio por meio de algumas questões. Mas antes de mais nada, deixar à sua disposição aqui meu Instagram, @profSamuelMarques. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem no direct que eu teria o maior prazer de tirar essa sua dúvida, tá? Olha lá a nossa primeira questão, por favor. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, assim muitas vezes chamada, assinale a alternativa incorreta. Tá pedindo a incorreta. Olha lá o item A. Segundo a DUD, não é possível haver qualquer tipo de discriminação, pois esta dispõe sobre o princípio da igualdade. Pessoal, toda a atenção, por favor, do mundo, quando a gente for tratar de igualdade em relação aos direitos humanos, em relação também aos direitos fundamentais, tá? Até porque direitos humanos e direitos fundamentais, e na sua essência, são a mesma coisa. A diferença só é a localização. Direito fundamental é um direito humano que está dentro da Constituição. Direito humano é um gênero que está tanto dentro da Constituição, chamado de direito fundamental lá, como está fora da Constituição, nos chamados tratados internacionais. Mas é o seguinte, falou em princípio da igualdade e a gente deve tomar cuidado, pois o princípio da igualdade ele deve ser analisado de uma maneira mais cuidadosa quando nós tratamos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Vem aqui comigo para a gente estabelecer isso, por favor. Bom, princípio da igualdade. Você encontra isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos lá no artigo 2º, tá? Vou até colocar aqui para vocês. Princípio da igualdade tem previsão mais expressa no artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora o artigo 1º também já fale sobre isso. E você também encontra o princípio da igualdade na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 1, quando diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Bom, mas eu quero até que você se atente bem a essa parte constitucional. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A pergunta simples que eu faço para você é: homens e mulheres são literalmente iguais nos termos da nossa Constituição Federal? Você sabe que não, não é? Bom, isso tem relação com o que está disposto também na DUD, pois a natureza é a mesma. O princípio da igualdade que nós devemos entender para os direitos humanos é de uma igualdade que não é literal, não é absoluta, é uma igualdade um pouco diferenciada. E eu quero trazer aqui para vocês as duas perspectivas de igualdade existentes aí no texto da nossa Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vem aqui comigo, por favor. Você vai entender que a igualdade, pessoal, ela tem dois aspectos. Existe a igualdade formal e existe também a igualdade chamada de material. Qual é a diferença entre essas duas igualdades? A igualdade formal é a igualdade entendida sob um aspecto absoluto. Então, quando você diz que homem e mulher é igual em direitos e obrigações, se você fosse entender que eles são absolutamente iguais, isso é igualdade formal. Só que tem um probleminha quanto a isso. Repara comigo,
Será que é justo tratar homem e mulher de forma absolutamente igual? Você na sua casa deve estar dizendo que não, né? Não é justo. Bom, pessoal, é exatamente esse raciocínio. Imagine aqui, por exemplo, as disposições sobre licença maternidade e licença paternidade. A gente sabe que o homem, por lei, ele tem uma licença paternidade que pode variar os 5, 7 ou 10 dias ou 15 dias, enfim, vai depender de qual legislação se aplica à sua relação de emprego ou de trabalho. E o que é que acontece? Tem uma variação ali. Mas a mulher tem uma licença maternidade prevista no texto da Constituição que é de 120 dias. Bom, por que a mulher tem um tempo superior de licença maternidade à licença paternidade do homem? É óbvio, né, pessoal? Porque a mulher tem uma necessidade biológica que acaba aí fundamentando esse aumento de licença maternidade. Bom, e é exatamente isso que você deve tomar cuidado. Se eu fosse tratar homem e mulher de forma absolutamente igual, de acordo aqui com o princípio da igualdade formal, isso seria totalmente injusto. E é óbvio que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é óbvio que a nossa Constituição Federal, ela não quer buscar uma igualdade através de uma injustiça, ela quer uma igualdade por meio da justiça. É isso que a gente vai compreender. É por isso que mais adequado aqui seria para nós a compreensão de igualdade material. Vem aqui comigo. A igualdade material, também chamada por muitos de isonomia. E a isonomia, pessoal, é aquilo que decorre de uma frase célebre de Aristóteles que você já deve ter ouvido falar. Aquela em que diz que devemos tratar os homens de maneira igual, devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades, para que assim eles se igualem. Essa é a frase célebre. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que em determinadas diferenças exige-se um tratamento diferente, só que esse tratamento diferente ele tem a finalidade de igualar. É essa a ideia que você vai visualizar. Então, olha, isonomia é nada mais, nada menos do que um tratamento diferente. Puxar aqui, ó. É um tratamento diferente, mas é um tratamento diferente com a finalidade de igualar, com a finalidade de igualar. Isso é o que nós chamamos de isonomia. A isonomia não é qualquer tratamento diferente, não. A isonomia é um tratamento diferente cuja finalidade é de igualar. Esse é o ponto que eu quero que vocês observem. Aí você deve falar, é justo, é compreensível, é fácil a gente visualizar isso. É, mas daqui vai decorrer um outro raciocínio. Sabe qual é esse raciocínio? É um raciocínio que você muitas vezes encontra no dia a dia e acaba tendo um preconceito contra esta palavra. Bom, pega o termo tratamento diferente, essas palavras, e coloca no Google. Joga lá no Google, vai aparecer logo um significado para você, um sinônimo a isso. Vai aparecer uma palavrinha chamada de discriminação. E aí eu pergunto para você, uma discriminação, ela decorre desse tratamento diferente? Sim, pessoal, sim. Toma cuidado, tá? Muita gente entende de forma equivocada que discriminação é um crime. Mas entenda, discriminação não é crime. Discriminação é um simples tratamento diferente. Isso é o que você deve visualizar. Vou até anotar aqui para vocês, olha. Quando eu falo de um tratamento diferente, aqui eu estou me referindo a uma discriminação. Então, quer dizer que a isonomia traz uma discriminação? Sim, ela traz uma discriminação. Aí você deve se perguntar, mas professor, isso não está certo. A DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pode trazer discriminação? Pode, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. E o que eu quero que melhor vocês entendam é que existem tipos de discriminação. Existe discriminação chamada de positiva e discriminações chamadas de negativa. Olha, é simples. A discriminação positiva é aquela cuja finalidade é igualar. A discriminação negativa é aquela que visa prejudicar. Então, quando você se depara, por exemplo, com uma discriminação diante de um ato de racismo, diante de um ato de injúria racial, de homofobia, obviamente isso é uma discriminação negativa, pois visa prejudicar. Agora, quando eu encontro uma discriminação em relação à licença maternidade e paternidade, uma diferença entre isso aqui, olha, isso obviamente é uma igualdade, é uma discriminação positiva. Então, o que eu quero que você visualize é que a discriminação diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos é possível, desde que seja uma discriminação positiva. Daí, olha aqui que interessante, olha,
Segundo a DUD, não é possível haver qualquer tipo de discriminação. Falso, é possível sim haver discriminação, desde que essa seja uma discriminação positiva. Então, olha, tá incorreto esse item, você já pode marcar como gabarito dessa nossa primeira questão. Interessante essa questão que nos traz um raciocínio totalmente fora da caixa, mas é muito importante para você fazer essa análise, tá? Inclusive, muitos caem numa pegadinha quando indica esse termo discriminação. Lembra? Discriminação é proibida, mas não todo tipo de discriminação. Somente a discriminação negativa é que será proibida, pois a positiva ela é possível e ela é existente sim. Diante disso, item A tá falso, já é o nosso gabarito, mas bora olhar os demais dispositivos, por favor. Item B. Há previsão expressa na DUD sobre a concessão do asilo político em casos de crime político de opinião. Sim, pessoal, existe sim essa disposição, tá lá no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então tá correto o item B. Item C. A DUD tem por princípios a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Bom, pessoal, você encontra as disposições principiológicas da DUD, essa liberdade, a igualdade e a fraternidade, lá no artigo 1º dela. Lá diz que todo homem nasce livre e igual, né? E eles têm uns aos outros, são ligados pelo espírito de fraternidade. Está lá no artigo 1º, liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, pessoal, tá correto aí o item C, então você não marca também, né? Já foi o nosso gabarito, o item A. E o item D, a todos, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é garantido o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Correto, isso aqui está previsto no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De fato, gabarito da nossa primeira questão é o item A. Olha lá a nossa segunda questão, por favor. Assinale a alternativa que não está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, não está de acordo com aquilo que está incorreto, né? Então, obviamente, vamos buscar o item correto aqui também nessa segunda questão, assim como foi na primeira. Olha lá o item A. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas não a este regressar. Bom, cuidado quanto a isso aqui, tá? Liberdade de locomoção. Lá na DUD, liberdade de locomoção tem previsão expressa lá no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando a gente fala de liberdade de locomoção lá, está previsto locomoção, está previsto no artigo 15. E é interessante a gente lembrar, pessoal, que a liberdade de locomoção, ela sempre nos traz aquelas mesmas compreensões do texto da Constituição. Os direitos de ir, de vir e de permanecer. Lá fala exatamente, tá, sobre esses direitos, embora por outras palavras. Então, quando lá fala no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo ser humano tem direito de sair de um país com seus bens, é o direito de ir. O direito de permanecer num país com seus bens é o direito de permanecer. E o direito de a este país regressar é o direito de vir. Então tá falso o item A, tá? Já não está de acordo com a liberdade de locomoção. Por quê? Porque faltou aí a existência do direito de vir, o direito de regressar. Pode marcar o item A como gabarito aí da nossa segunda questão. Beleza essa questão, mas é uma questão interessante para nós, tá? Ó, item B. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso está correto, isso aqui é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, acabamos de resolver uma questão que citava essa disposição, né? Então está correto aí o item B. Não marca ele, o item A já foi o nosso gabarito. Olha o item C. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Bom, correto. Para você que estuda direito constitucional, você que está estudando para a Guarda Civil Municipal de Praia Grande, São Paulo, você sabe muito bem que existe a previsão na nossa Constituição Federal sobre os remédios constitucionais. E a DUD, ela inspirou o texto constitucional brasileiro a trazer esses remédios constitucionais, como eu já tinha afirmado para você. Portanto, está correto aí esse item C, tá bom? Tranquilo? Item D. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre os seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Correto também, pessoal, é uma previsão que, inclusive, nós encontramos no texto da Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 53, tá bom? Então, fica essa disposição para vocês como corretas. O item A é o gabarito da nossa segunda questão, por uma afronta expressa aí, por uma afronta que a gente percebe já a liberdade de locomoção.
liberdade de locomoção, para ser completa, ela compreende essas 3 determinações, aos direitos de ir, vir e permanecer. Nesse caso aqui, o direito de regressar corresponde ao direito de vir, por isso que deixou errada a segunda questão, tranquilo? Bom, passa então para a nossa terceira questão, vem aqui comigo, por favor. Olha lá, ó. São princípios proclamados no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Pessoal, isso é uma questão muito recorrente em prova. Quais são os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá no artigo 1º? Todos os homens nascem livres e iguais, liberdade e igualdade, e são dotados de razão e de consciência, e mantêm uns com os outros a relação por meio do espírito da fraternidade. Olha que interessante, nós temos aí esses 3 princípios importantes, que são os indicadores para a nossa compreensão, inclusive, das gerações de direitos humanos, os princípios da DUD, colocar aqui para vocês, são os 3 pontos em que ela se alicerça, é exatamente aquilo que você conhece, pessoal, por lema da Revolução Francesa. Nós temos a liberdade, nós temos a igualdade e a fraternidade. Esses são os 3 princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós encontramos a partir do artigo 1º da nossa DUD. Beleza? Então fica essa informação para vocês. Então olha lá o item A. A igualdade entre homens e mulheres e a liberdade de pensamento e religião. Isso aqui é um direito, não é um princípio aí estabelecido, tá? A presunção de inocência e a inviolabilidade da vida privada. Não, não é isso não. O amplo acesso à educação e ao trabalho também não. É o item D, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. As disposições que nós encontramos lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, pessoal, até mesmo para melhor explicar, a sua banca, a IBAN, ela não tem questões sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos até agora. Talvez seu concurso seja o primeiro, tá? E por isso, você deve tomar cuidado com o que pode ser cobrado. Mas olha que interessante. Se você analisar as questões de outras matérias, percebe-se que nas matérias de direito, legislações, você sempre encontra um raciocínio literal. Se cobra sempre um raciocínio literal, ela não vai fazer diferente na sua prova. Então, ler o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos para nós é fundamental. São 30 artigos apenas, tá? Leia essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é tão extensa. Leia, releia, pois a literalidade ela é fundamental para a nossa prova, tranquilo? Então, se você está curtindo a nossa aula aí, deixa seu like mais uma vez para a gente mostrar esse engajamento aqui no YouTube. Compartilha com seus amigos, deixa sua mensagem aí no chat que eu estou acompanhando aqui todos eles. Depois deixa seus comentários aí no nosso vídeo, beleza? É um prazer estar aqui com você. Então, vamos em frente, vamos ser aluno implacável. Bom, pessoal, passando em frente aí para a nossa próxima questão. 4ª questão, olha lá. Acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa correta. Item A. Trata-se de uma resolução que teve por finalidade vincular as nações para que estas criassem certas constituições, cartas constitucionais, de acordo com seus preceitos. Olha, pessoal, pontos importantes, né? Primeiro, quando a gente fala desse termo vincular, isso é um termo que deixa totalmente incorreto. Porque quando a gente fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, vou colocar aqui para vocês, a DUD, ela é uma resolução, tá? Ó, a DUD é uma resolução, resolução. Beleza, é uma resolução. E por ela ser uma resolução, ela vai ter uma natureza, pessoal, de não obrigatória, tá? Por quê? Porque ela não é tratado internacional. Vou até colocar aqui, embora seja óbvio para você, ela é uma resolução, portanto, não é um tratado internacional. Não é tratado internacional. E isso, pessoal, para a gente é interessante. Por quê? Porque quando a gente fala em tratado internacional, a gente está diante de uma norma que tem o poder de vincular, tá? Tem o poder de obrigar no âmbito internacional. Um tratado internacional é um acordo firmado entre 2 ou mais países, ou um país e um organismo internacional, como é a ONU, tá? E o que é que acontece? A DUD, ela não nasceu por meio de um tratado internacional, ela nasceu por meio de uma resolução. Por isso, juridicamente falando, não tem como aprovar a DUD dentro do nosso ordenamento jurídico como uma norma vinculante. Ela não vincula, ela é somente uma sugestão.
Então é por isso que o item A está falso, tá? Eu quero indicar isso para você. É muito importante destacar que, por ser uma resolução, ela não tem caráter vinculante. Eu vou colocar essa informação para você aqui, ó. Não tem caráter vinculante. Caráter vinculante, ou seja, ela não obriga. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem a capacidade de obrigar. Ela só tem a capacidade, pessoal, de sugerir, porque ela é uma resolução. A resolução número 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas, como você já entendeu. Beleza? Então, olha, o item A está falso por conta dessa palavrinha, vincular. Beleza? Passa para o nosso item B. Tem por ideia central a proteção da dignidade da pessoa humana, que é um princípio base dos direitos humanos. Agora sim a gente está falando de acordo com a DUD. Um ponto interessante, pessoal, que nós devemos fazer ao estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos é ler o preâmbulo da Declaração Universal. E lá você percebe uma palavra, um termo que é sempre essencial. E aqui eu vou logo até dizer para você, toda prova de direitos humanos, esse termo vai ser a base para os direitos humanos. É a dignidade da pessoa humana. É um fundamento muito importante para nós. E, por certo, tem por ideia central a dignidade da pessoa humana. Está correto esse item B, tá bom? Pode marcar esse item B aqui como gabarito da nossa questão. Tranquilo? Olha lá o nosso item C. Traz em suas disposições direitos que devem ser aplicados a todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação. Bom, pessoal, sem qualquer tipo de discriminação, a gente viu agora na questão passada, na questão retrasada, que quando a gente fala de discriminação, cuidado, né? Pois existem tipos de discriminações que são possíveis. Portanto, diante disso, voltando aqui, ó, diante disso, tá falso esse item C. Pode haver sim discriminação, lembrando, desde que seja discriminação positiva. O que não pode é a discriminação negativa. Isso é sempre muito importante para a nossa lembrança, tranquilo? Então, item B já foi o nosso gabarito, item C efetivamente está falso. E olha lá o item D, pessoal. Foi aprovada como equivalente à emenda constitucional. E aí eu queria que vocês tomassem muito cuidado. Olha, foi aprovado como equivalente à emenda constitucional? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que somente os tratados internacionais sobre direitos humanos é que podem ser aprovados como equivalentes às emendas constitucionais. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E é óbvio, pessoal, se eu estou falando de uma resolução, ela não é um tratado internacional, então ela pode ser equivalente à emenda? Não pode. Portanto, olha, falso o item D. Falso, falso, falso. E inclusive vai lembrar, tá? Ó, Tratado internacional sobre direitos humanos tem uma previsão constitucional importante, não é, de aprovação. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele pode ser aprovado no Brasil, até colocar aqui para vocês, ó, aprovados no Brasil, ele pode ser aprovado no Brasil de duas maneiras. Ou ele pode ser aprovado como equivalente à emenda constitucional, colocar aqui para vocês essas informações. Ele pode ser aprovado como equivalente, colocar assim abreviado, à emenda constitucional, ou ele pode ser aprovado também, pessoal, como equivalente à norma supralegal. Esse termo é interessante para nós, tá? Ó, a norma supralegal. Beleza. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos só vai ter essas duas naturezas aqui. Ou ele pode ser aprovado como equivalente à emenda ou equivalente à norma supralegal. Resolução pode ser aprovada de alguma maneira dessa? Pode não, tá? Então, tira logo o cavalinho da chuva aí para a resolução. Então, ou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos é aprovado como equivalente à emenda constitucional, isso aqui dá na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou ele pode ser aprovado como equivalente à norma supralegal. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. Só para a gente entender, para ser aprovado como equivalente à emenda constitucional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos. Se foi aprovado desta maneira, se torna ali uma emenda equivalente a uma emenda constitucional. Agora, se não consegue esse rito de aprovação, se não consegue os 3/5 dos votos, mas ainda assim é aprovado com quantidade de votos inferior, vai ser equivalente à norma supralegal.
Ou então, se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ele é anterior ao ano de 2004, isso porque o parágrafo 3º do artigo 5º foi criado em 2004, se ele for anterior a este ano de criação, ele vai ser sempre equivalente à norma supralegal, tá? É isso que diz o Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que esse ponto seja cobrado na sua prova, mas eu estou explicando aqui, estou soltando esses pontos para caso você tenha algum interesse, vá lá se aprofundar. Inclusive, você que está aqui nos assistindo, se quiser se aprofundar sobre o assunto Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o assunto do direito constitucional, aqui na Implacável Concurso nós temos cursos voltados a esses conteúdos, tá? Ministrados por mim. Tem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos totalmente gravada, tem lá o artigo 5º da Constituição Federal totalmente gravado. Basta você clicar aqui no site que está na descrição desse vídeo, você vai ter acesso lá à página indicando esses cursos, beleza? Bom, e mais uma vez, clica aí no inscrever-se, ativa o sininho das notificações, clica aí no curtir, compartilha com seus amigos, vai mandando sua mensagem aí no chat, que estamos juntos aqui na Implacável Concursos, beleza? Bom, volta para cá. Então, item B de bola foi o gabarito da nossa quarta questão e eu quero passar com vocês para a nossa quinta questão. Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa correta acerca do surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha o item A, você já sabe. Trata-se de um tratado internacional. Ela é um tratado internacional, deixei bem aqui claro para vocês. Não é tratado internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. A ONU foi criada por um tratado internacional, que por sua vez a ONU foi lá e criou essa resolução. Mas não vamos dizer que a DUD é um tratado internacional, por favor. Isso é recorrente em prova. Olha, já é a segunda questão cobrando sobre isso. Eu vou até dar um spoiler. A sexta questão também vai falar sobre algo parecido, tá? Então, item A tá falso aí na nossa quinta questão. Não é tratado internacional. Olha o item B. São ideias principiológicas que foram materializadas em cartas constitucionais. Bom, pessoal, olha, quando a gente fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente não está falando de ideias principiológicas, não. Ideais principiológicos. A gente está falando de direitos em específico. Falsa essa disposição, tá? Ó, são direitos, não são princípios. São direitos que devem ali servir de sugestão aos estados. Olha lá o item C, eu acho que esse vai ser mais correto para a gente. Originou-se de uma recomendação em forma de resolução adotada pela Organização das Nações Unidas. Aqui sim, estamos diante do nosso gabarito. Lembrando, é a resolução número 217A de 1948 da ONU, da Assembleia Geral das Nações Unidas, beleza? Então fica essa informação para vocês. Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha lá o item D. Criada com base em acordos multilaterais, foi adotada pela Organização das Nações Unidas como missão institucional. Pessoal, não foi criada por meio de acordos multilaterais, até porque acordos multilaterais é quando tem várias partes para criarem, né, ali. E o que é que acontece? Isso, acordo multilateral, é característica de tratado internacional, não de resolução. Ela foi criada internamente pela ONU para servir como recomendação da Organização das Nações Unidas para que os estados, os países, criem suas constituições com base nela. Portanto, o item C é o item adequado aí para nós marcarmos na nossa quinta questão. E eu quero passar com vocês agora para a nossa sexta e última questão. Vem aqui comigo, por favor. Olha lá. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar que, beleza, item A, trata da liberdade de locomoção. Pessoal, isso aqui é correto, você não vai marcar. A liberdade de locomoção está prevista lá no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela que diz que pode qualquer indivíduo entrar no seu país de origem, permanecer nesse sair do país, permanecer nesse país ou a este e regressar com seus bens. Beleza, os direitos de ir, de vir e de permanecer é possível sim. Então, falso item A, não marca ele, pois pediu a incorreta. Artigo 15 fala sobre a liberdade de locomoção. Olha o item B, é um tratado internacional de direitos humanos. Olha aí, pessoal, ela é tratado internacional? Eu já deixei bem claro aqui para vocês nessa questão aqui, ó. Ela não é tratado internacional, isso aqui está incorreto, ela é uma resolução. Essa é a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma resolução. Falso esse item B.
Olha o item D, item C. Foi editada em 1948, correto. É a resolução número 217A de 1948. E olha o item D. Prega os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade, correto também. Isso você encontra no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele que traz os princípios da DUD. Com isso, pessoal, item B de bola, gabarito da nossa sexta questão. Lembra, Declaração Universal dos Direitos Humanos jamais poderá ser considerada como um tratado internacional. Ela é uma resolução. Portanto, não tem caráter vinculativo, não tem caráter obrigatório, portanto, não pode ser aprovado nem como equivalente à emenda constitucional, nem como equivalente à norma supralegal. É resolução, tem um caráter de sugerir apenas, é apenas trazer uma ideia de sugestão aos Estados-membros da ONU para que assim adotem seus preceitos nas suas cartas constitucionais. Então, essa é a ideia que a gente deve visualizar, beleza? Sexta questão, item B de bola. Assim encerramos as nossas questões aqui. Mais uma vez, se você curtiu essa aula, deixa seu like aí no nosso vídeo. Compartilha com seus amigos, deixa seus comentários aí, depois que eu vou ler todos os comentários. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de encerrarmos, olha aqui, tá? @profSamuelMarques, esse é meu Instagram. Caso você ainda não tenha anotado, pode mandar lá mensagem no direct que eu terei o maior prazer de tirar sua dúvida sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou sobre Direito Constitucional, que é a outra matéria que eu ministro aqui na Implacável Concursos, tá bom? É um grande prazer, tamo junto, contem sempre conosco, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!